Olá, pessoal, tudo bem? O tema da nossa palestra é como construir um plano de carreira de sucesso. Eu sou a Michelle Borges, sou coach de carreira, consultora e gestora de RH, com foco em desenvolvimento humano. Também sou mentora de carreira e especialista em educação corporativa e desenvolvimento de competências. Espero poder contribuir com vocês para o desenho de um planejamento e um plano de carreira de sucesso. Seja para vocês que estão buscando é, recolocação, transição, upgrade de cargo, né? Uma mudança de cargo. Enfim, espero que aqui vocês aprendam algumas técnicas e algumas dicas que ajudem nesse processo, tá? A proposta é que a gente conheça aqui, que a gente converse aqui sobre 6 etapas. Uma etapa de autoconhecimento, que é uma etapa de olhar para dentro, definição de propósito. Mapeamento do seu cenário atual, onde você está. Terceira, para onde você quer ir, quais são os seus planos futuros. Quarta, um plano de ação. 5, monitorar e comemorar. E sexto, incentivar a gratidão. E aí eu começo com vocês com uma frase de um filósofo grego, tá? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Então, essa frase, ela fala um pouco sobre aonde começa o nosso sucesso, né? O nosso sucesso, ele começa a partir do momento que a gente identifica quais são as nossas fortalezas, o que existe dentro de nós, qual que é a nossa essência. E aí eu trouxe algumas questões que é bacana vocês responderem, escreverem no papel ou num bloco de notas digital, como vocês quiserem, para ajudarem vocês a refletirem sobre quem vocês são, o que vocês acreditam sobre vocês mesmos, né? Qual que é o propósito da vida de vocês? Qual é o propósito da sua carreira? Bem, primeiro, né? O que eu faço de melhor, seja na minha vida pessoal ou na minha vida profissional? Quais são os meus pontos fortes? O que eu sou na minha essência? Quando tiram todos os papéis que eu desempenho na sociedade, quem eu sou? Né? O que me define? Quais são as minhas qualidades e como eu posso utilizá-las para contribuir com outras pessoas? E o que eu faço que me faz esquecer do tempo? Seja no trabalho ou na vida pessoal. Quando eu estou fazendo aquilo, eu me sinto realizada, eu não vejo a hora passar. Né? O que é isso? O que eu faço? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa importante. A definição dos pontos fortes, ela é fundamental para vocês entenderem efetivamente qual que é o propósito da carreira de vocês. Porque quando eu sei naquilo que eu sou muito bom e quando eu tenho clareza sobre isso, eu consigo buscar oportunidades que estejam alinhadas àqueles pontos que eu tenho de muito positivo, aquelas competências que eu tenho muito positivas, e eu também consigo fortalecê-las ainda mais para que eu tenha sucesso. Seja dentro da empresa que eu estou, buscando uma outra oportunidade, fazendo uma transição de carreira. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito forte, né? Desde que nós somos bem pequenos, que é de que nós temos que ser bons em tudo. Então, quando a gente está lá estudando, se eu sou muito bom em português e não sou muito bom em matemática, eu sou incentivada a estudar matemática para que eu seja também bom em matemática. Quando o correto seria que, se eu sou muito bom em português, o que eu posso fazer para me tornar ainda melhor, para que eu ganhe destaque, né? Para que eu seja excelente no que o conhecimento daquela disciplina pode agregar para mim no futuro. Existe um psicólogo que é o pai da psicologia dos pontos fortes, que é o Don Clifton, que ele tem uma série de estudos e pesquisas que falam justamente sobre essa questão de fortalecer os seus pontos fortes. Inclusive, ele tem um livro que chama Descubra os seus pontos fortes, que tem um teste lá dentro que ajuda vocês, através do preenchimento das informações, a descobrirem quais são os principais pontos fortes. Então, fica a dica para quem tiver interesse. De qualquer forma, essas perguntinhas aqui já ajudam na reflexão de vocês, tá? E aqui, ó, eu trouxe esse slide que é para vocês darem uma pausa, tá? E vocês listarem quais são os 5 pontos fortes que vocês acreditam que tem. Aqueles que vocês têm clareza e conhecimento. Parece simples, mas vocês vão perceber que dá um pouquinho de trabalho. A gente não tem o hábito de olhar para dentro e destacar esses pontos, tá? Então, minha proposta aqui é para que nesse momento vocês façam isso e ao lado vocês escrevam
O que vocês podem fazer para melhorar ainda mais esses pontos e para fortalecer ainda mais, tá? Próxima etapa é mapear o cenário atual, ou seja, fazer um diagnóstico de qual é a sua situação, onde você está em relação à sua carreira. Então, em que momento da carreira eu estou? Quais são as decisões que eu preciso tomar agora em relação à minha carreira? Mudo, não mudo? Fico onde eu estou? Não fico? Ligo para alguém que pode me ajudar a conseguir uma outra oportunidade? Não ligo? Quais são essas decisões? Qual que é a minha história em relação à minha carreira? O que eu construí até aqui, né? Mesmo para quem está procurando um primeiro emprego, por exemplo, é importante você olhar para tudo que você construiu ao longo da sua vida da escola, né? Então, que trabalhos você fez, que realizações você teve, como é que você era visto, como é que você se destacava. Olhe para toda essa tua história e vê como é que essa história ela pode contribuir para esse seu novo objetivo, tá? Essa história, ela de alguma maneira está refletida no seu currículo, é importante que esteja de maneira clara e estratégica. Vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, tá? Quais desafios que eu já enfrentei para chegar até aqui? Como eles podem me ajudar? Então, que coisas eu já passei, que obstáculos eu ultrapassei, que me fizeram chegar até aqui? Como é que eu posso buscar forças e aprendizados nessas superações? Tá? Como meus pontos fortes podem me levar para o próximo nível? Sabe aqueles cinco pontos que vocês listaram há pouco? Então, como é que eles podem me ajudar e me impulsionar para o próximo nível da carreira? Essas todas são perguntas que vocês precisam fazer para vocês entenderem bem qual que é o seu momento. Se vocês realmente estão alinhados com o propósito do seu objetivo de carreira, tá? Também trouxe uma ferramenta para deixar para vocês, uma ferramenta que vocês conseguem encontrar na internet, que é a Matriz SWOT, uma ferramenta muito utilizada pelo pessoal da área de negócios, né? Mas que também pode ser muito aplicada ao nosso desenvolvimento pessoal. Então, que é a questão da identificação dos pontos fortes, que nós já falamos, os pontos de melhoria que podem fortalecer os pontos fortes, e aí esse eixo é o eixo que a gente está falando dos fatores internos, ou seja, aqueles fatores que dependem realmente de nós. E aí embaixo, quais são as oportunidades e os desafios? Aí a gente está falando dos fatores externos. Então, quais são as oportunidades que eu tenho de atingir esse meu objetivo de carreira? Seja olhando para o mercado, seja olhando para os recursos que eu tenho disponível nas minhas relações pessoais, e quais são os desafios que eu vou enfrentar. Então, que obstáculos eu vou ter? Ah, eu não tenho algum conhecimento que eu preciso adquirir. Ah, eu não tenho uma experiência. Ah, eu não tenho uma rede de relacionamento nessa área, então preciso construir uma nova rede de relacionamento. Bacana? Próxima etapa: definir o futuro e aonde eu quero chegar. Isso é bem importante. Aqui, você vai escrever o seu objetivo, você vai pegar um papel e caneta, você vai escrever o seu objetivo com clareza. Então, o que eu quero? Aonde eu quero chegar? Tá? Qual é o meu objetivo final? Qual é a minha meta final? E tem algumas outras reflexões. Então, quais são os meus objetivos de curto, médio e longo prazo? A gente tem um objetivo maior, mas a gente pode ter outros objetivos menores que juntos eles nos levam ao nosso destino final, tá? Sejam objetivos ou metas, como vocês quiserem chamar. Para a minha carreira e o crescimento profissional. Quais são as decisões que eu preciso tomar agora para atingi-las? Por que é importante atingir esse objetivo? O que eu ganho? Se eu chegar lá, o que eu ganho? Como eu me sinto? É um ganho financeiro, é um ganho pessoal, é um ganho de vaidade? O que eu ganho? Tá? Como eu me vejo estando naquele momento do objetivo alcançado? Então, quando eu fecho os meus olhos, como eu me vejo lá? Né? O que eu estou vestindo? Como está a minha postura? O que eu estou sentindo? Quem está comigo? Sabe? É fechar os olhos e se projetar. Quem estará comigo? Isso é muito importante. Quais são as pessoas que vão alimentar essa sua roda de abundância, sabe? Quem são as pessoas que vão segurar a sua mão e vão te ajudar nesse caminho? E aqui tome muito cuidado, gente. Existem pessoas, essas pessoas são pessoas que vão te lembrar todos os dias do seu propósito, todos os dias do seu objetivo. Não estou falando que você deve excluir outras pessoas, mas eu estou falando que você deve procurar manter na sua rede de relacionamentos essas pessoas que te fortalecem, ok? Como eu saberei que cheguei lá? Qual é a evidência? O que você vai determinar como uma evidência clara e real que
você consegue ver, sentir de que você chegou lá e o que você precisa abrir mão para alcançar. Cada escolha é uma renúncia. Então, se a gente precisa fazer uma prova e a gente quer sair muito bem, a gente deixa de sair ou de estar com os nossos amigos para estar em casa estudando para aquela prova. E com a carreira não é diferente. Muitas vezes você precisa estar ali fazendo um curso, se aperfeiçoando, se capacitando, ou deixando de estar num ambiente social para estar numa reunião com pessoas que você sabe que podem contribuir para o seu crescimento. Tá? Quarto, plano de ação. Plano de ação, vou trazer também uma ferramenta para vocês estruturarem e escreverem. Vocês podem depois fazer no papel ou fazerem no Excel, como vocês acharem melhor. Tá? Como é que eu defino um plano de ação? Palpável, gente, mão na obra. Tá? O que te impede de atingir a sua meta? Então, é importante que você tenha clareza disso. Quais são os recursos que você tem? E aí, recursos financeiros e não, recursos seus ou recursos de outras pessoas que podem te ajudar. Quais são os recursos que você precisa, que você ainda não tem, mas que você precisa adquirir? Quais são as evidências que você vai ter ao atingir os seus objetivos e suas metas físicas e sensoriais, o que eu quero ver, ouvir, sentir, pegar, tocar, tá? Que vai me fazer perceber que eu estou lá no caminho certo. E o que eu irei fazer para atingir minha meta? Todas as etapas. E quem poderá me ajudar nesse caminho? Que são aquelas pessoas que você vai ter à sua volta. Tá? Essa é a ferramenta que eu trouxe. Ela já está bem estruturada para você escrever tudo esmiuçando. Então, ali onde está a meta, você vai colocar o seu objetivo. Tá? Esse é o seu objetivo. Norteador. Depois você vai colocar o que vai ser feito. Vai listar todas as coisas que vão ser feitas. Depois, por que eu estou fazendo isso? Explicar o porquê. Depois, aonde vai ser feito? Presencialmente, virtualmente, em algum lugar específico? Coloca aqui. Quem fará? Você ou outra pessoa? Pode ser que tenham coisas que outras pessoas façam para poder te ajudar. Quando será feito? Prazo. Curto, médio e longo prazo. Você pode ter ações de médio, curto e longo prazo, desde que necessariamente você tenha uma ação imediata. A ação imediata ela é o gatilho para te colocar dentro do seu plano de ação. Então, terminou essa palestra, pegou uma coisa que eu falei que é relevante, cara, eu vou montar meu plano de carreira de sucesso agora. Então, eu vou começar por aqui. Pum, já monta um objetivo, já entra e já faz. Que é para não perder tempo e também para depois não procrastinar, tá? Como será feito? Né, quais são os meios que você vai utilizar para realizar e quanto custará para realizar. E aí o custo, ele tem a ver com horas e tem a ver também com investimento de tempo, tá? Bem, esse é o passo a passo, então, para a definição do seu plano de ação. Essa é uma ferramenta super fácil e bastante intuitiva também, tá? Próximo passo. Próximo passo ainda do plano de ação é o que é obrigatório, o que não pode faltar no seu plano de ação, tá? Bem, primeiro, né? Então, é obrigatório ter um currículo com objetivo claro e com as suas principais realizações, conhecimentos e habilidades. E aí, lembra que eu falei lá atrás? Um currículo, ele precisa refletir a sua história. Existem muitos exemplos de currículos estratégicos e bons que vocês conseguem aí no Google, tá? O que precisa ter, Michelle? Seus dados pessoais básicos, então. Primeiro, seu nome, o estado que você mora e o bairro, não precisa ter um detalhe de informações do endereço. Seus contatos. Se você tiver uma página do LinkedIn, uma página de algum portfólio, mais alguma coisa sobre você, você pode colocar ali também os links. Depois você já vem, você já coloca o seu objetivo profissional, ali você pode colocar quais são os seus cargos de interesse, as suas áreas de interesse. Depois você coloca o resumo das suas qualificações profissionais, tá? Então, ali você vai listar todas as suas expertises adquiridas ao longo da sua trajetória. Depois você coloca a sua formação acadêmica, algum idioma, caso você tenha. Depois você vai listar as suas experiências. E aí, dentro das suas experiências, você não vai novamente repetir tudo aquilo que você colocou no resumo das qualificações. Ali você vai dar destaque para as suas principais realizações, os principais resultados que você gerou para a empresa enquanto você teve em cada uma daquelas oportunidades, daquelas experiências, tá? Segundo, perfil no LinkedIn.
Gente, perfil no LinkedIn é fundamental, muito importante vocês terem. O LinkedIn é muito intuitivo. À medida que vocês vão preenchendo cada uma das sessões, ele mesmo ali já vai te dando alguns direcionamentos do que você pode melhorar e do que você ainda precisa completar de informações, tá? E depois ele te dá um selo de perfil campeão. Dentro do próprio LinkedIn, na sala deles lá na opção de Learning, eles também têm vários mini treinamentos que te ensinam a escrever de forma mais estratégica cada um dos campos. Desde da sua foto, né, de perfil, até as suas experiências, o descritivo das suas experiências, o seu sobre, que é um resumo da sua história, que não é para estar igual, né? Não é para ser um compilado, pegar todas as suas experiências e colocar lá. Não, é para contar a sua história de uma forma mais estratégica, mais atrativa, tá? Assim como o seu título, que ali tem que ter também os seus objetivos, né? Quais são os seus cargos de objetivo? Quais são as posições que você ocupa? Então, essa é uma dica bacana. Conhecer seus pontos fortes que você já definiu, né? O networking e o benchmark, que são duas ferramentas muito poderosas, tanto para você gerar relacionamento quanto para você gerar conhecimento. Então, networking é o quanto você é capaz de se relacionar com outras pessoas e estabelecer conexões verdadeiras e genuínas. Então, que pessoas você conhece, que pessoas te conhecem, que você pode se relacionar, que são pessoas que podem agregar para o seu objetivo, bem como você também pode agregar para elas. Então, assim, gente, não é aquele network interesseiro, né? Que você só procura a pessoa quando você está precisando. Não, né? Você vai estar ali fazendo uma manutenção da sua rede. Então, você vai estar sempre se comunicando com a pessoa, você vai estar compartilhando alguma coisa, viu alguma coisa, e lembrou dela, vai, compartilha, enfim. É, seja visto, né? Agregue valor também para essa relação. E o benchmark são aquelas reuniões que você pode marcar com pessoas dentro da sua empresa, com seus amigos que têm alguma expertise, alguma coisa que você queira aprender, ou pessoas que estão ali no seu LinkedIn, que são de alguma área que você tem interesse, de repente você chama para um bate-papo virtual, para tomar um café, pergunta como é que funciona o setor daquela empresa, fala que você tem interesse em saber um pouco mais, ou que você tem interesse em mudar de área. Enfim, é você trocar melhores práticas. Significa isso, trocar melhores práticas, tá? E o desenvolvimento contínuo. Bem, gente, no mundo atual, todos nós precisamos estar nos desenvolvendo continuamente. Então, a gente tem podcast, a gente tem vídeo, a gente tem uma série de lives, eventos gratuitos, e a gente não precisa mais investir também tanto dinheiro para manter o desenvolvimento, tá? Então, esses 6 pontos, eles não podem faltar no seu plano de ação. É obrigatório. Eles devem obrigatoriamente estar no seu plano de ação, tá? Quinta etapa, monitore e comemore. Periodicamente, revisite seu plano de ação e veja se tudo que você conquistou, veja tudo que você conquistou e tudo que precisa ser ajustado. Existem coisas que você vai colocar lá que você pode ser que não consiga realizar. E você precisa parar e pensar: o que eu fiz aqui? Por que eu não consegui realizar isso? Será que não tem a ver? Faz sentido? Ah, não, beleza, eu vou tirar isso aqui e vou colocar uma outra coisa. Ou não, eu vou manter isso aqui, mas eu vou tentar fazer de uma outra maneira. E depois, o que eu já fiz? O que eu realizei? Comemora, gente. Comemorar cada conquista é fundamental, tá? É necessário. Mesmo aquelas pequenas conquistas. Então, sabe? Quando você consegue ter a ação de repente, pegar o telefone, ligar para alguém e falar que você está em busca de uma outra oportunidade, que parece tão pequeno, mas que é uma vitória, é isso. É comemorar cada uma dessas realizações. E, por fim, seja grato. Gente, a gratidão, ela alimenta a roda da abundância e torna a gente mais consciente de quem nós somos e de como nós chegamos até aquele ponto. Tá? É muito importante que a gente seja grato pelas pessoas, pelos nossos esforços, que a gente seja grato pelo universo. E é assim que eu fecho a minha palestra de hoje. Obrigada e espero ter contribuído um pouco para o desenvolvimento e crescimento de carreira de vocês.